A dor de garganta é um sintoma muito doloroso e que incomoda bastante. Na nossa dica de hoje, você vai conhecer alguns tratamentos naturais que podem aliviar a sua dor. Nathalie, o que geralmente causa as dores de garganta? Pode ser vários fatores, entre eles, por exemplo, no inverno que elas ocorrem mais. Você está num lugar com ar-condicionado, você está num lugar quentinho e depois sai para um ambiente externo que está mais frio, pega uma corrente de ar fria. Às vezes, por exemplo, na questão de ar-condicionado, nós não sabemos como que está a manutenção desse ar-condicionado. O que mais pode ocorrer O clima seco geralmente o clima seco também altera bastante, porque daí elas ficam já irritadas. Se você faz uso, por exemplo, de leites e derivados que já ajudam a diminuir o seu sistema imunológico, a enfraquecê-lo e, ao mesmo tempo, também, quando você está com uma irritação, ela estimula a produção de o leite e derivados estimula a produção de pus, dessa inflamação mesmo. E aí ela pode ser uma dor isolada, como pode ser um sintoma de uma outra... Isso, ela pode ser um sintoma, por exemplo, de um começo de resfriado. Tem pessoas que o primeiro sintoma do resfriado, que já sabem que vão pegar um resfriado, seria essa dorzinha de garganta, como também pode ser o sintoma de uma inflamação na própria garganta, por exemplo, na amígdala, que daí seria o nome de amidalite, ou na laringe, laringite, faringe, faringite. E quais os tratamentos que você vai ensinar pra gente hoje? A gente sabe que é um esquema meio natural, assim, pra gente poder fazer em casa mesmo. Isso. Eu vou usar os 3 tratamentos que são mais usados aqui na clínica, tá bom? Vamos começar com a casca de romã? Vamos. O que nós sempre indicamos para os nossos hóspedes é pegar uma casca de romã, você pode cortar ela, fazer um chazinho com 1 colher de chá para 1 xícara de água. A romã é aquela frutinha que tem os gominhos vermelhos. E essa casca tá meio durinha, então não precisa ser fresca. Ela tá seca. Tá. E daí você faz o chazinho, você vai colocar a água fervendo. Quando estiver fervendo, você coloca 1 colher para 1 xícara nessa proporção de romã. E daí você deixa fechado por uns 10 a 15 minutos em ebulição, fervendo a água. Depois você espera esfriar e você pode fazer o gargarejo de 2 a 3 vezes ao dia, só o gargarejo. É preferível que seja de manhã e à noite, que são as fases mais difíceis, que você sente mais os sintomas. E é da casca somente, dos gominhos não? Não, só da casca. Tá bom? Ela tem como a sua função, ela pode ser anti-inflamatória, então ela vai ajudar nessa inflamação, ela vai aliviar os sintomas, as dores, essa irritação que fica na garganta e vai ajudar também a diminuir a produção do pus, tá bom? Que seria aquela placa branca que fica em volta das amígdalas, por exemplo. Próximo, então? Nós temos também o própolis, que esse eu acho que é um dos mais conhecidos, né? Todo mundo está acostumado. Que é o extrato. Isso. Potinho ali. Isso. Se você for em farmácias, tem aquele spray que já vem com uma combinação de mel, gengibre, alguma coisa assim. Aqui da clínica, nós temos o extrato do própolis, que é feito pela nossa bioquímica, a Jaqueline. Então, nós usamos assim. Você pode usar também 3 vezes ao dia. Você coloca umas 35 gotas, pode ser um pouco menos de água, em meio copo de água. Umas 35 gotas você toma, pode ser de manhã, à tarde, antes de dormir. Esse bebe, não é o gargarejo? Não, esse bebe. O própolis, ele é produzido também pelas resinas de algumas flores, que as abelhas conseguem produzir o própolis. Ele é muito conhecido aqui no Brasil. Ele tem como sua função anti-inflamatória, cicatrizante e o melhor de tudo, ele pode ser um antimicrobiano. Por isso que ele é tão importante para a inflamação na garganta. A maioria das inflamações da garganta são causadas por bactérias. Então, com esse poder antimicrobiano dele, também ajuda muito nessa evolução. Ele ajuda a combater. Isso. E a terceira e última dica, qual que é? A terceira é a nossa compressa aquecedora. Com certeza você já deve ter visto, ou sua mãe, ou sua avó, antigamente ela era muito usada. Isso. Passa o dia inteiro com isso. Então, eu vou ensinar vocês como que faz. Pode ser? Pode, vamos lá então. Primeiro, eu preciso de uma toalha para molhar em água fria. Mas quando eu falo água fria, é água ambiente. Por exemplo, assim, água da torneira, água de poço. Nem gelada e nem quente. Isso. Então, a gente molha, mergulha na água, ou pode ligar a torneira e molhar o paninho. Ela tem que ficar bem molhada.
Aí depois eu torço, só pra não ficar pingando. Se você quiser fazer com pano seco, aí Eu vou fazer pra você saber como que é aí na sua casa, tá? Aqui, vamos supor que essa toalha esteja molhada. esteja que nem essa, já torcida. E aí a gente coloca aqui assim no pescoço. Isso, você tira o cabelo. E envolve. Isso. No caso eu tenho que tirar o cabelo. Assim. Tá, e depois? Depois você vai pegar, pode ser uma toalha de flanela, algum pano que seja meio impermeável. Pra aquecer. Isso, para que não deixe passar o calor, tá bom? Tá. Aí você possa... Isso. Você pode ficar desde horas com essa compressa aquecedora, como você pode ficar também a noite toda. Porque logo vai esquentar esse paninho de baixo, não tem problema. Não, é o objetivo, porque quando a gente fala em inflamação de garganta, o que acontece? É como se tivesse acontecendo várias reações inflamatórias. Então, por isso que você sente nessa região quente, como se fosse uma febre mais local, aqui na garganta. Quando você coloca esse paninho frio, que a gente consegue fazer uma vasoconstrição e uma melhora nessa reação. Então, isso automaticamente vai melhorar os sintomas após. Então, eu coloco esse pano frio, que quando você for tirar no outro dia de manhã ou após algumas horas, você vai perceber que esse pano tá quente. Como se tivesse passado Puxando o calor do corpo. Bem, obrigada, Nathalie. Ficaram aí algumas dicas para você de um tratamento natural para aliviar a sua dor de garganta. Chega de falar de comida e agora a gente vai falar um pouquinho sobre atividade física, uma modalidade muito interessante, muito atual, que é o Pilates. E para falar sobre esse assunto aqui, a gente tem alguém muito bacana, muito especializado nessa área, é o Márcio Franks, educador físico. Obrigada pela participação aqui, viu, Márcio? Prazer, Dero. Vamos falar sobre o que é o Pilates. Tem muita gente fazendo Pilates, tem muita gente dizendo que pode fazer Pilates, que pode treinar, que pode instruir alguém, mas não é bem por aí. Tem muita coisa para a gente falar nesse bloco aqui. Eu queria começar entendendo o que é o Pilates. Bom, o Pilates é um método criado por Joseph Pilates, né? Ele chamou esse método de contrologia. É como se fosse o controle dos movimentos. Então, o Joseph acreditava muito que se você tem consciência total do corpo e controlar bem esses movimentos, os resultados são bem melhores. Então, e isso realmente hoje foi comprovado. Desde quando existe o Pilates? Ele começou por volta de 1920. Ele começou com essas técnicas trabalhando dentro de um hospital, fazendo reabilitação com soldados. Então, ele começou pegando molas de cama, colocando bastões e fazendo alguns movimentos. Ele começou por isso daí. É lógico que a formação dele veio antes, porque ele tinha um pai ginasta, e a mãe dele era terapeuta natural, né? Então ele teve essa base, ele teve muitas doenças quando era pequeno, então ele estudou muito para começar a criar um método. Quando a gente pensa em Pilates, muita gente acredita que o Pilates não faz efeito nenhum. Isso é uma coisa da moda, isso é uma coisa que não é verdade. Não é verdade. Quais são os benefícios do Pilates? Bom, a princípio são vários benefícios, né? Mas eu vou falar alguns aqui. Alívio de tensão muscular, diminuição de estresse, coordenação motora melhor, equilíbrio melhor, força, resistência e tônus musculares também mais desenvolvidos, né? E fora a parte que o pessoal não fala muito, mas existe bastante no Pilates, é a questão da mobilidade da coluna em vários planos e movimentos, né? Isso diminuindo muito a questão de dores nas costas, lombalgias e coisas parecidas. Mesmo quem sente dor quando está em crise, pode praticar o Pilates? Pode praticar. É lógico que vai ser de uma forma mais adaptada para ela, mas pode praticar. O bom do Pilates é que você consegue ter um nicho de pessoas muito grande. Você pode pegar o idoso e pode pegar uma criança também que tenha um entendimento, claro, não pode ser uma criança muito pequenininha, mas que tenha um entendimento, você consegue trabalhar com toda essa faixa aí, que é uma faixa bem extensa, né? Tá. Você é um educador físico. Que tipos de profissionais estão habilitados a utilizar um método de Pilates com segurança? Primeiro tem que ter a formação ou fisioterapeuta ou educador físico. Uma formação básica. A formação básica. Depois disso, ele tem que se especializar nessa área, né? Existem algumas escolas, né? E eu vou falar da escola que eu dou aula e trabalho, né? Que é a Studio Fit. Quem quiser, tiver interesse também, pode procurar no site lá, estudiofitbrasil.com.br,
e vai ter algumas informações sobre os cursos que tem, que a gente é representante da Stott Pilates, que é uma canadense, que é uma escola muito forte mundialmente. Esses cursos, essa especialização do Pilates, ela é longa? O que é feito de diferente de uma outra atividade de musculação e assim por diante? Ela é como se fosse uma pós-graduação mesmo, é uma especialização mesmo. Normalmente, as escolas mais fortes, elas têm uma duração de 300 horas, 200 e poucas horas para se formar um instrutor de Pilates. Então, quando tiver uma formação menor, até mesmo do instrutor, a pessoa que for procurar tem que ficar atenta também a isso, né? Exatamente. Tem muita gente também tentando ganhar dinheiro porque é uma área que está crescendo bastante e a gente precisa receber um serviço de qualidade. Claro, claro. Márcio, me diz o seguinte, o Pilates, fortalecimento muscular, consciência corporal, substitui a musculação, por exemplo? Substitui. Tranquilamente? Tranquilamente. É lógico que se você for pegar uma pessoa que quer ser fisiculturista, aí não. Tá. Porque o fisiculturista, realmente, a atividade dele é a musculação. Agora, se você quer simplesmente manter tônus muscular, aumentar um pouco de massa muscular, manter a flexibilidade, aí sim o Pilates é uma ótima opção. E é mais fácil do que a musculação? Olha, não é mais fácil, né, mas é mais instruído, porque numa sala de musculação você tem um professor para uma quantidade grande de alunos, né? Entendi. E os exercícios são mais isolados, então você senta no aparelho e empurra, puxa ou empurra com a perna, então é mais simples de você praticar. Certo. O Pilates, ele é direcionado, né? Uma aula de Pilates solo a gente coloca normalmente de 10 a 12 alunos para o professor ter uma visualização de todo mundo. E numa aula de estúdio, a gente coloca até 3 alunos, né, que são com os aparelhos. E todo o movimento que o aluno faz é orientado, corrigido e orientado pelo professor mesmo, né, pelo instrutor. Depois de uma aula de Pilates, é normal o aluno sentir dor? Não é normal, né? Muscular, Normalmente... de repente forçou, como na academia, por Sim, exemplo. sim. Não uma dor não no sentido negativo. Negativo, não. É normal sentir dor, né? É lógico que se sentir muita dor é que a aula foi muito pesada, forte para ele. Mas assim, acontece e com o tempo, o condicionamento muscular dele, físico dele vai melhorando. Então ele vai sentindo menos dor muscular, né? Agora eu acho que a grande pergunta que todos nós queremos saber, Pilates ajuda a emagrecer? Ajuda a emagrecer. Na verdade, o emagrecimento ele tem várias outras coisas envolvidas, claro, né? Não é só uma coisa, né? Então assim, se você pega uma atividade, uma pessoa que, vamos dar um exemplo básico, normal, que queima 2.000 calorias por dia, e ela se alimenta com aquilo ali, não engorda, não emagrece, não faz nada. Se ele inclui uma atividade física no meio daquilo e continua se alimentando igual, a tendência é ela emagrecer pelo fato simples, que ela está queimando mais do que ela está consumindo, né? Então a tendência é isso. Agora, você tem que ter uma orientação nutricional para se organizar como tudo tudo na na vida, né, vida. gente? Não dá para querer a famosa pílula mágica, tomou e já ficou linda, maravilhosa, ou lindo, maravilhoso, né? Agora é o seguinte, grávidas, pessoas com debilidades físicas, idosos, todo mundo pode fazer Pilates? Porque você está falando aqui, ele disse assim que é uma coisa mais direcionada, que dá para adaptar a força ou as limitações de cada um, né? Uhum. Todo mundo pode fazer. A grávida, a não ser que tenha algum problema indicado pelo médico, né, alguma gravidez de risco, alguma coisa assim, e aí não tem, só o médico liberando mesmo para isso. Mas eu tenho alunas grávidas, né, e é lógico, às vezes sente, quando tem 4 meses, começa a ter a abertura do quadril, aquela coisa toda, sente mais dor, você faz alguma coisa mais de soltura, flexibilidade, mais de alongamento, para ela se sentir melhor. E melhora bastante. E o ideal é que a grávida esteja fazendo antes, né? Não é muito, às vezes não é bom ela começar quando já está grávida e começar a atividade. Por quê? É mais porque o corpo dela já está habituado àquilo, né? E não sofrer nenhum outro problema ali, uma carga muito grande depois que ela estiver na gravidez. Mas assim, pode fazer. Que é um período diferente da vida, né? É um período, não é doença, né? Não, o pessoal de jeito acha que nenhum, por favor, gente. Mas assim, não que ela não possa fazer, né? Ela pode fazer, mas quando ela começa a fazer antes
da gravidez já está fazendo alguma atividade e começa a fazer na gravidez, é mais tranquilo. Obviamente que o Márcio trabalha com isso, pelo jeito você é apaixonado pela sua profissão, tá nessa área e tem bastante estudo. A impressão que a gente tem, Márcio, é que, assim, que o Pilates é irrestrito, a gente não tem nenhuma restrição. Dá para dizer isso ou não? Tem contraindicação? Olha, na verdade, o que eu mais recebo é aluno que vem de alguma reabilitação, algum problema de hérnia de disco, ou reabilitações de lesões ou cirurgias ortopédicas, alguma coisa assim. Então é o que a gente mais recebe. Realmente a restrição do Pilates, ela acontece, quando acontece uma pessoa assim, é lógico que ela tem que pegar com um professor mais individualizado, né? Porque é um caso mais delicado, específico. Né? E às vezes, dependendo do tipo de lesão, é importante você pegar um profissional, às vezes um fisioterapeuta ligado ao Pilates, entendeu? Se a reabilitação dele é muito inicial, né? Se ele já é uma reabilitação mais liberado pelo médico para fazer atividade, aí não tem tanto esse problema, né? Problemas respiratórios, porque você falou que o Pilates ajuda, inclusive, começa, né, com a respiração, consciência da respiração e colocar isso em ordem. Pessoas com problemas respiratórios podem praticar Pilates? Pode praticar e é até ideal praticar pelo seguinte, o próprio Joseph Pilates, ele tinha asma. Então, ele tinha 3 problemas quando ele era pequeno. Ele tinha asma, ele tinha raquitismo, ele tinha febre também reumatoide. Uau! Então ele tinha esses 3 problemas. O que ele fez para melhorar isso? Foi buscar em vários métodos como ele poderia melhorar. E um dos métodos que ele foi na parte da meditação zen e yoga, que tem bastante respiração. E aí ele encontrou, por isso que o primeiro princípio do Pilates é a respiração. Então ele viu que ele conseguiu melhorar a questão da asma dele só com a técnica de respiração. Mas existe uma técnica, não é só simplesmente puxa o ar e solta o ar. Existe uma técnica de respiração mais aprofundada, que é onde você aproveita melhor a oxigenação do corpo, para o seu corpo ter um rendimento, não é nem um rendimento, mas ter uma absorção melhor dos movimentos. Tá joia. Olha, quanta coisa a gente viu aqui em pouquíssimo tempo, mas a gente acabou ficando um pouquinho assim na teoria. Você está interessado para aprender um pouco mais, para conhecer, para ver como é que a coisa funciona na prática, você tem que assistir Vida e Saúde, porque o Márcio vai voltar para nos ensinar alguns exercícios que dá para fazer em casa, Márcio? Dá para fazer em casa. Eu não sabia, Pilates para mim era só no estúdio. Então, logo no Vida e Saúde, você vai ver o Márcio nos ensinando alguma coisa prática sobre o Pilates. Por enquanto eu agradeço, foi bem esclarecedor e eu acho que você pode aproveitar muito, você pode usufruir também dos benefícios que o Pilates pode trazer para a sua vida. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem sagu de frutas por aqui. Você que é ligado em sobremesa, não vai perder, a gente já volta.